Boa noite. Agora está maravilhoso. Meu tema, como já comentado pelo pastor Edermanderson, é a imagem de Deus. Entretanto, eu não posso falar sobre a imagem de Deus ou a relação, a importância, a aplicação dessa doutrina da imagem de Deus sem falar a respeito do amor de Deus. Para eu falar da necessidade de sermos lapidados e construídos à imagem de Deus, restaurados à imagem de Deus, eu necessariamente preciso conversar com você sobre o amor de Deus. Eu sei que esse é um subtema da Semana Jovem, se não me falha a memória, é a última mensagem, mas eu preciso pontuar isso. E ao final dessa conversa, desse bate-papo, dessa mensagem, você vai entender o motivo pelo qual eu começo esse dia, essa noite, falando a respeito do amor de Deus e não da imagem de Deus. A Bíblia fala sobre o amor de Deus e sempre foca, sempre menciona, sempre ensina sobre o amor de Deus de uma maneira aprofundada, de uma maneira superlativa, de uma maneira abundante. A Bíblia não somente diz que Deus os ama, mas ela qualifica o amor de Deus. A Bíblia adjetiva o amor de Deus. A Bíblia mostra o modo, a maneira, o jeito do amor de Deus por nós. Por exemplo, o texto mais conhecido, talvez o versículo mais conhecido, mais lido da Bíblia, se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3. Você conhece esse versículo de cabeça? Talvez você que é um convidado, um visitante, nunca tenha ouvido falar. Mas se você já passou por alguma igreja, já teve algum tipo de vínculo com uma determinada igreja, já ouviu esse versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Por quê? Vocês perceberam que esse versículo não somente diz que Deus nos amou, mas esse versículo informa, traz o detalhe significativo, importante, que nós devemos atentar, porque ele está na Bíblia não por acaso, não por estilo do evangelista que escreveu o Evangelho. Ele está ali, esse detalhe, essa palavra, por inspiração do Espírito Santo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é para você perceber que quando a Bíblia fala sobre o amor de Deus, ela não apenas diz que Deus amou, mas diz que Deus amou de tal maneira. Quando nós paramos para ouvir Jesus pelas páginas dos Evangelhos, nós percebemos que da mesma sorte, da mesma maneira, Jesus procurou mostrar esse nível profundo do amor de Deus. Ele quis mostrar o modo, o jeito, a maneira de Deus amar. Jesus ensinou que Deus amou a humanidade, os seus filhos, as suas ovelhas, de uma maneira intensa, de uma maneira superlativa, de uma maneira abundante, de uma maneira profunda. Por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, você não precisa abrir, esse também não é o nosso texto.
O Evangelho de Lucas, capítulo 15, inicia-se com uma crítica feita pelos religiosos da época de Jesus à maneira com que Jesus se relacionava com os pecadores. A Bíblia diz que Jesus conversava com publicanos, com pecadores e com prostitutas. É o início do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. E no versículo 2, a Bíblia emenda a crítica dos fariseus, a rejeição dos fariseus, o ódio dos fariseus, dos religiosos da época de Jesus, com o fato de Jesus se empolgar com os pecadores. Os fariseus não se conformavam com o fato de Jesus amar os piores, os rejeitados, os desprezados, os que eram tratados marginalmente, aqueles que eram colocados à parte do convívio social. Jesus foi odiado, Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado por causa do seu amor. E diante dessa crítica dos religiosos da época de Jesus, ele contou 3 parábolas. A primeira parábola fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma ovelha dentre as 100. Essa ovelha se extraviou. E Jesus conta que esse pastor, ele deixou as 99 ovelhas que estavam com ele para buscar aquela ovelha que havia se extraviado. E após encontrá-la, Jesus diz que ele convidou os seus amigos pastores e fez uma grande festa e se alegrou por aquela uma ovelha que havia saído do seu aprisco. Então Jesus emenda na segunda parábola. Ele conta a história de uma mulher que despretensiosamente acha uma dracma, uma moeda de pouco valor. Não era uma moeda de grande valor, era uma moeda de pouco valor. E ela, sem nenhuma pretensão, varrendo a sua casa, arrumando a sua casa, encontra aquela dracma perdida, aquela moedinha. E a Bíblia diz que mesmo diante desse valor pequeno, desse valor insignificante, ela convida as suas amigas e ela faz uma grande festa, porque ela havia encontrado aquela dracma que ela havia perdido. Então Jesus emenda a terceira parábola, que é a parábola mais forte, mais impactante, que apresenta, que pinta um quadro mais prático, mais exato do amor de Deus pela humanidade. E Jesus fala de um pai que teve a sua autoridade, a sua honra pisoteada pelo seu filho mais moço. A Bíblia diz que esse filho mais moço, num determinado momento da vida dele, da história dele, ele pede a sua herança com o pai ainda vivo. Isso naquela época significava o desejo deliberado do filho em ver a morte do pai, porque herança só era dada naturalmente, como nos dias atuais, quando o pai morria. Mas mesmo o pai em vida, aquele moço pede a herança do pai e diz: pai, dá-me a parte que me cabe na sua herança. E a palavra ali no original para propriedade é bios, é vida. O pai teve que repartir a sua própria vida. O campo do pai era a sua vida, o campo do pai era a sua identidade, o campo do pai era tudo que ele tinha, mas ele repartiu por causa daquele filho mais moço. O texto diz que esse filho mais moço, após pegar a parte da sua herança, ele gasta rapidamente com prostitutas, ele gasta rapidamente com os seus prazeres. Aquilo que trazia satisfação ao coração daquele filho mais moço era exatamente aquilo com que ele gastava toda a herança do seu pai. Essa basicamente é a história. Tem um irmão mais velho na jogada, mas depois Jesus fala sobre esse irmão mais velho. E o texto diz que depois de algum tempo, daquele filho mais moço ter perdido tudo na vida, ter gastado o seu dinheiro, a herança do pai, com prostitutas, com festas, com bebedeiras, ele foi parar. O desfecho da história dele foi dentro de um chiqueiro, tentando fartar-se com comida de porcos, mas sem nenhum sucesso.
E a Bíblia diz que chega um momento que esse filho mais moço, ele cai em si, e ele percebe a tamanha atrocidade que ele cometera contra o seu pai. Ele cai em si, ele percebe que havia desonrado o seu pai, ele percebe que havia tripudiado sobre a autoridade do pai, ele percebe que havia envergonhado o pai, ele cai em si e percebe que havia jogado fora aquilo que ele nunca deveria ter abandonado, que era a casa do pai. Então ele formula um discurso de arrependimento na sua mente e diz: eu vou voltar ao meu pai, e eu vou dizer ao meu pai que eu estou arrependido, e eu vou pedir ao meu pai que me trate agora não como um trabalhador, mas como um escravo da sua casa. E a Bíblia diz que esse filho mais moço se aproxima da casa do pai, com aquele discurso na cabeça. Talvez essa trajetória do filho mais moço, eu não sei se você já bolou algum discurso para pedir desculpas a alguém, talvez já tenha acontecido isso, e à medida que você caminhava em direção a essa pessoa, à medida que você se aproximava dessa pessoa, você ia pensando naquilo, nas palavras que você usaria para pedir perdão para ela. Provavelmente esse filho mais moço caminhou até a casa do pai, avistou a casa do pai, ensaiando o discurso do arrependimento. Mas a Bíblia diz que antes desse filho mais moço alcançar a casa do pai, bater na casa do pai, pedir perdão ao pai, o pai corre em direção a esse filho. A Bíblia diz que esse pai corre em direção ao filho. A Bíblia diz que esse pai, antes de ouvir o discurso do filho, perdoa o filho. A Bíblia diz que antes desse filho abraçar o pai abraça o filho. A Bíblia diz que antes desse filho beijar a face do pai, o pai beija a face do filho. A Bíblia diz que antes desse filho correr ao pai, o pai corre ao filho. A Bíblia diz que antes desse filho encontrar-se com o pai encontra-se com o filho. A Bíblia diz que antes desse filho colocar o nome do pai na sua agenda daquele dia, o pai já havia colocado o nome do seu filho na agenda daquele dia. Agora, pense você comigo. Jesus estava contando essa parábola não para os filhos mais jovens, mais moços. Essa parábola não é para eles. Essa parábola é para aquele filho mais velho que eu disse que ia mencionar só no final. Essa parábola é contada para os fariseus, para os doutores da lei, para os escribas e para todos os religiosos da época de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era criticado por relacionar-se com pecadores. A Bíblia diz que Jesus era odiado porque ele se empolgava com gente doente. E diante dessa crítica feita por parte dos religiosos, ele conta essas 3 parábolas. Por quê? Porque depois tem o filho mais velho. E a Bíblia diz que o filho mais velho, ele se revolta com a atitude do pai em receber o filho mais jovem. Ele se revolta, ele não se conforma com o fato daquele pai amar o filho mais moço. E a Bíblia diz que aquele pai faz uma grande festa e convida o filho mais velho, que simboliza todos os religiosos que odiavam Jesus por causa do amor de Jesus, a participarem daquele evento. Por que eu conto essa parábola e por que eu começo com João capítulo 3, versículo 16? E o que isso tem a ver com a imagem de Deus? Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia nos ensina a intensidade, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus que excede todo entendimento. A gente não consegue entender o amor de Deus. Para aqueles ouvintes, como eu acabei de falar para vocês, os filhos mais velhos, como que essa história deveria acabar? Como que a história de um filho que pisoteia o coração do pai, que desonra o pai, que despreza o pai, como que esse filho deveria ser tratado segundo a mentalidade dos doutores da lei, de gente que conhecia a lei, de gente que era apegada à lei, de gente que amava a lei. A lei dizia, a lei rezava que qualquer filho que desonrasse o seu pai deveria ser morto pelas mãos do próprio pai. Na cabeça dos fariseus, aquela história deveria acabar de modo diferente.
Na cabeça dos fariseus que ouviam a história de Jesus, aquele filho mais moço deveria ser recebido pelo pai com pedras. O desfecho da história para aqueles homens deveria ser a morte do filho. Eu acho que eles estavam esperando Jesus acabar essa história, com aquela expectativa de ver Jesus mostrando pela lei o que Deus deveria fazer com os pecadores. Mas Jesus surpreende os fariseus e mostra que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Esse é o amor de Deus. Por isso que muitos dizem que essa parábola é a parábola do filho pródigo. Eu discordo. Porque a prodigalidade aqui não é do filho. Pródigo tem dois sentidos. Tem o sentido bom e o sentido ruim. Se nós formos pegar o sentido ruim, pródigo é exatamente isso, o filho rebelde, o filho que saiu, o filho que desonrou. Mas dentro do aspecto positivo da palavra pródigo, quem é pródigo na parábola não é o filho, mas o pai. Pródigo no sentido positivo significa extravagante, significa abundante, significa generoso. Porque o pai dessa parábola é a pessoa, é a figura pródiga. Porque na cabeça de quem ama a lei, na cabeça de quem despreza pecador, na cabeça de quem não se conforma com o fato de Jesus ter vindo para os doentes, falar de um amor que ao invés de pedras traz beijo e abraço, é falar de um amor totalmente extravagante. E é assim que Deus nos ama. Para eu falar de imagem de Deus, e para falar para você que você precisa se conformar à imagem de Deus, eu preciso falar sobre o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o que vai transformar a sua vida e a minha vida é o entendimento do amor de Deus. Isso muda radicalmente a nossa vida cristã. Radicalmente. Por exemplo, o filho mais velho conhecia o pai. O filho mais velho habitava com o pai. O filho mais velho morava com o pai. O filho mais velho comia à mesa do pai. O filho mais velho tinha contato com o pai. O filho mais velho entendia a vontade do pai. O filho mais velho trabalhava para o pai. O filho mais velho tocava no pai. O filho mais velho via o pai. Mas o filho mais velho não conhecia o amor do pai. O filho mais velho nem chama o pai de pai. O filho mais velho, apesar de ter contato com o pai, ainda não havia conhecido o amor do pai. Não conhecia o amor do pai. Porque é o amor do pai que muda a nossa vida. O nível do nosso amor por Deus e pelo Pai é proporcional ao nível do nosso entendimento a respeito do amor do Pai. Eu vou repetir para você, eu quero que você grave isso no seu coração. O nível do nosso compromisso com o Pai, o termômetro do nosso amor por Deus é proporcional ao nível de entendimento, de conhecimento que nós temos a respeito do amor do Pai. O que eu quero dizer com isso? Só ama a Deus quem entende o amor de Deus. O nosso amor por Cristo parte do amor de Cristo por nós. Se eu não compreendo o tamanho, a altura, a largura, a intensidade, a profundidade, a medida do amor de Deus, que é incomensurável, que não se pode medir, eu não amo a Deus. Eu não consigo amar a Deus. Você quer ter uma vida entregue a Deus, você quer ter uma vida diferente, você quer ter uma vida radical, você quer ter uma vida abundante, você quer ter uma vida transformadora, você quer ter uma vida maiúscula, você quer ter uma vida de entrega total, você quer amar a Deus sobre todas as coisas. Entenda como Deus chamou também sobre todas as coisas, porque à medida que eu conheço o amor de Deus, à medida que eu aprofundo o meu entendimento do amor de Deus, mais eu amo a Deus, mais eu busco a Deus. O amor de Deus por mim é a mola propulsora do meu amor por Ele. O amor de Deus por mim é o combustível da minha alma para eu amá-lo. Eu só amo a Deus de fato à medida que eu entendo o fato
do amor de Deus por mim. É só o amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é ser discípulo. Outra coisa é ser trabalhador. Deus não está atrás de trabalhadores. Deus está atrás de discípulos. O filho mais velho era um trabalhador, mas ele não amava o pai. É possível pregar para Deus. É possível cantar para Deus. É possível trabalhar para Deus. É possível liderar para Deus. É possível servir para Deus. É possível comer da ceia de Deus. É possível orar para Deus. É possível ser impactado por Deus em alguma medida, em algum momento. Mas é possível trabalhar para Deus e esquecer-se de amá-lo. Teve um homem que cantou com Jesus, cantou para Jesus, comeu com Jesus, serviu a Jesus, trabalhou para Jesus, foi tesoureiro de Jesus, caminhou com Jesus, fez milagres com Jesus, comeu poeira com Jesus, viu a Jesus, orou com Jesus, dormiu perto de Jesus, fez tudo com Jesus, mas traiu a Jesus. E o nome desse homem é Judas. Ele era um trabalhador, mas ele não era um discípulo. Antes de trabalhar para Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus. Primeiro eu sigo a Jesus como discípulo, depois eu trabalho para Jesus como servo. Qual é o impacto que o amor de Deus tem na sua vida? Eu vou repetir. O nível do seu comprometimento com Deus parte da visão que você tem do amor dele. Quanto mais eu sou impactado pelo amor de Deus, mais eu vivo para a glória de Deus. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje, a sua mornidão espiritual, a sua aridez espiritual, a sua mediocridade espiritual, a sua apatia espiritual, decorrem do fato de você ainda não ter sido impactado pelo amor de Deus. O Evangelho ainda não arde no seu coração como uma chama poderosa, porque à medida que o Evangelho de Jesus arder no seu coração como uma chama poderosa, você jamais será a mesma pessoa, porque o Evangelho nos transforma radicalmente. Ninguém que se encontrou com Jesus, que foi alvo do amor de Jesus, permaneceu da mesma maneira. Ninguém. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus foram transformados radicalmente, foram mudados, foram dilacerados, foram reconstruídos. Por isso que o apóstolo Paulo, agora pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 1. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora dê uma olhada no versículo 1 do capítulo 5. Só virar a página. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Leamos os dois versos juntos, para você acordar um pouquinho. Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Todos juntos, bem bonito. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vira a página, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos
amados, imitadores de Deus, é a restauração da imagem de Deus em nós. Por isso que eu comentei com vocês no início, que eu não posso falar de reconstrução da imagem de Deus na nossa vida, sem mencionar o amor dele por nós. Por exemplo, capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que vai me fazer ser um imitador de Deus é o fato de eu ser um filho amado. É o amor que me estimula a isso. E vocês podem perceber, por exemplo, que antes do apóstolo Paulo incitar a igreja a viver uma vida digna da vocação, antes do apóstolo Paulo desafiar a igreja, os cristãos lá de Éfeso, a serem imitadores de Deus, ele falou sobre o amor de Deus. Você pode perceber que nos 2 versos lidos, tanto no versículo 1 do capítulo 4, como no versículo 1 do capítulo 5, há um pois aí. O que essa palavrinha pois significa? Significa que existe algo que precede o capítulo 4 e o capítulo 5, que são a base para o ensino do capítulo 4 e do capítulo 5. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, diante de tudo que eu já ensinei para vocês, diante de tudo que eu falei, pois eu quero que vocês vivam por modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Diante de tudo que eu ensinei e falei para vocês, eu quero que vocês imitem a Deus. Mas há bases aqui fantásticas, fabulosas, impressionantes, bases teológicas, doutrinárias, que nós precisamos olhar e aprender para percebermos qual é a alavanca, qual é a força motriz, qual é a mola propulsora para nós vivermos essa vida para Deus. Não adianta eu falar para você que você deve viver para Deus, que você deve ter uma vida digna, uma vida de santidade. Qual é a base para isso? Qual é o fundamento disso? Qualquer transformação que não parta da consciência do amor de Deus é legalismo. Eu vou repetir para você: qualquer mudança de vida que não tenha como motivação o amor de Deus é legalismo, é maquiagem de defunto, é retoque numa máscara moral que nós achamos que serve para escamotear a realidade de quem nós somos. Não adianta. Se eu começo a mudar a minha vida, se eu começo a falar de santidade para vocês e não falo o porquê da santidade, e não falo o porquê da transformação, e não mostro o motivo, eu vou criar pessoas moralistas, legalistas, que obedecem à lei, mas pelas razões erradas. Eu quero passear aqui em 3 textos, basicamente. Primeiro, na mesma carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 3 em diante. O texto diz assim, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vou pedir para vocês lerem os versos pares. Pode ser? Versículo 4, todos juntos? Assim, para nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Tanto as do céu. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O último. Ou seja, antes do apóstolo Paulo dizer o que a igreja deveria fazer, o apóstolo Paulo ensinou quem a igreja era em Cristo Jesus. Nós não somos o que nós fazemos. Nós fazemos o que nós somos. As nossas ações fluem da nossa essência e da nossa natureza. Nós falamos e nós agimos de acordo com aquilo que nós somos. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que nós expressamos em palavras e em atitudes são apenas espelhos do que nós somos. Então, antes de dizer para a igreja o que a igreja deveria fazer, o que o apóstolo Paulo fez? Mostrou, ensinou o que a igreja era. Vocês podem perceber quantas coisas. Ele diz que a igreja ou os cristãos eram abençoados, escolhidos, predestinados, redimidos, que eram herança e que foram criados para louvor da glória de Deus. Olha quantas coisas. Então, tudo é uma questão de identidade. Tudo é uma questão de identidade. Quem eu sou, quando eu sei o que eu sou em Cristo, a minha vida muda radicalmente. Por exemplo, capítulo 2, a partir do versículo 1, novamente a Bíblia descreve o que nós éramos e o que nós somos em Cristo Jesus. O capítulo 1, ele diz que ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, nos escolheu em Cristo, nos adotou por meio de Cristo, nos concedeu graça em Cristo, nos redimiu pelo sangue de Cristo, tudo em Cristo, em Cristo, em Cristo. O capítulo 2 novamente fala da nossa identidade em Cristo. Acompanhe comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, mas Deus, sendo não apenas misericordioso, aqui são os atributos superlativos de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, por causa não do amor, mas do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O apóstolo Paulo no capítulo 1 e no capítulo 2 usa mais de 10 vezes essa expressão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus para que a nossa vida seja mudada. Senão toda mudança de vida é mero legalismo. Quem eu sou em Cristo Jesus. O texto que eu finalizo é o texto do capítulo 3 de Efésios. Se você quiser saber mais sobre identidade cristã, leia a epístola de Paulo aos Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios é exatamente uma carta que fala sobre identidade cristã. Você quer saber quem você é? Leia a epístola de Paulo aos Efésios. Nessa carta você vai ter narrada a nossa nova identidade. E só há mudança de vida a partir do momento que nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo finaliza essa sessão no capítulo 3. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. O capítulo 3
no versículo de número 14 a 21. Onde, num momento singular, especial, o apóstolo Paulo não apenas faz uma oração, narra uma oração, mas ele mostra a maneira com que ele orou. Eu achei isso interessante quando eu li o texto. Paulo não ora apenas pela igreja, ele diz a maneira como ele orou pela igreja, e somente nessa carta e nesse capítulo ele faz menção, não a oração apenas, mas a forma da oração. Perceba você comigo, ele diz assim, versículo 14, capítulo 3, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Talvez um dos textos mais lindos narrados pela Bíblia, onde o apóstolo Paulo tenta medir o amor de Deus que não se mensura, que não se mede. Então o apóstolo Paulo fala aqui de várias coisas. Ele diz, a fim de compreender com todos os santos a largura, a abrangência desse amor, o amor que não olha se é judeu, o amor que não olha se é gentil, o amor que não olha conta bancária, o amor que não olha cor da pele, o amor que não olha tamanho, o amor que não olha endereço, o amor que não olha nacionalidade, o amor de Deus que é inclusivo, o amor de Deus que abraça, o amor de Deus que vai buscar o doente, independentemente de quem é esse doente. Esse é o amor de Cristo, e é esse amor, esse tipo de amor que nos constrange a vivermos uma vida digna, uma vida santa, uma vida transformada diante de Deus. Jesus amou o pai de família, Jesus amou a prostituta, Jesus amou o fariseu. Jesus não foi fariseu com os fariseus, ele amou os fariseus, ele pregou para os fariseus, ele converteu o coração de alguns fariseus. Jesus amou a viúva pobre, Jesus amou o jovem rico, Jesus amou o poderoso político, Jesus amou um revolucionário chamado Zelote, Jesus amou uma mulher que havia passado já por vários casamentos, Jesus amou a todas as pessoas, Jesus amou a prostituta que chorou aos seus pés, Jesus amou a adúltera que estava prestes a ser apedrejada pelos doutores da lei, pela sociedade hipócrita da época de Jesus. Ele amou a todos, porque o amor de Cristo é um amor abrangente, é o cumprimento do amor de Deus, é um amor que não tem medida em si mesmo. Esse amor nos constrange, porque é um amor que nos ama apesar de quem somos, não por causa de quem somos. É um amor que nos ama por causa dos nossos defeitos, não por causa das nossas qualidades. Esse é o amor de Cristo por nós. É um amor que nos amou quando nós estávamos com a nossa roupa cheia de lama. É um amor que nos amou, é um amor que nos beijou a face fétida, fedorenta, mal cheirosa, com cheiro de porco, com cheiro de chiqueiro, como aquele pai amoroso fez com o filho. É esse tipo de amor de Deus que não olha a nossa condição, que não espera que nós estejamos limpos para nós sermos amados por Ele. É um amor que ama para limpar, não é um amor que limpa para amar. O apóstolo Paulo diz também a respeito do cumprimento desse amor, da extensão desse amor. Se o amor de Deus fosse infinito, nós já não poderíamos medi-lo, porque o infinito tem começo, mas não tem fim. Mas a Bíblia diz, e Deus diz por meio do profeta Jeremias, que Deus nos amou com um amor eterno. O amor de Deus por nós é eterno. Deus já nos amava
antes de nós sermos planejados pelos nossos pais. Deus amava você, já amava você quando você ainda estava sendo tecido no ventre da sua mãe. Deus já amava você antes de você dar os primeiros passos. Deus já amava você antes de você formar uma frase lógica para Ele. Deus já amava você, apesar de todas as coisas que você faria para Ele. O amor que Deus tem por você é mais antigo do que tudo. O amor que Deus tem por você é mais antigo do que o próprio mundo, porque o amor de Deus por você não é um amor temporal, não é um amor momentâneo, não é um amor histórico. Deus não olhou para você hoje e por você estar na igreja Ele amou você, por você ter orado hoje Ele amou você, por você ter lido a sua Bíblia hoje Ele amou você. Deus amou você antes da fundação do mundo, porque o amor de Deus por você é um amor eterno. Esse é o cumprimento do amor de Deus. Paulo diz também sobre a altura do amor de Deus, sobre a eternidade do amor de Deus, o amor que transcende essa realidade histórica, o amor que nos acompanha. Deus já nos amava antes de nós nascermos, e esse amor com que Deus nos amou jamais terá fim. Qual é a sua resposta diante de um amor assim? O que isso causa no seu coração? O que você pode fazer diante disso, diante dessa notícia? O que acontece no seu coração quando você ouve sobre um amor assim? E não somente isso, a Bíblia fala do amor profundo, da profundidade do amor de Deus. Um amor que desce, um amor que vai até o fim. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou por amor, da glória à humilhação, do trono à manjedoura. Nós comemoramos o Natal, celebramos o Natal, vemos aquele bebezinho, ficamos encantados com aquele bebezinho, mas a humilhação de Jesus não começou na cruz, a humilhação de Jesus começou na manjedoura. O momento que Deus se encarnou, ali já era a demonstração do amor intenso e profundo de Deus em se esvaziar, abdicar da sua glória por amor. Aquele que era o mantenedor de todas as coisas, ninado pelos braços da sua mãe, aquele que era provedor de todas as coisas, objeto da providência, aquele que era o Deus eterno que curava todas as feridas, foi fustigado com varas, com chicotadas, com cusparadas, entre outras coisas. Esse é o amor profundo de Deus por você e por mim. Por isso que lá no finalzinho da carta, no capítulo 5, esse é o último verso que eu quero ler da Bíblia. O texto diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que eu estou mostrando para você aqui? Eu estou mostrando quem você é em Cristo. É a tentativa de mostrar para você qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Você não é o que você fez. Você não é o que as pessoas fizeram com você. Você não é o que as pessoas disseram sobre você. Você é o que Cristo fez por você. Você é o que Deus diz quem você é. Você não é definido por você mesmo. Você não é definido pelas pessoas. Você não é definido pelo que você veste. Você não é definido pelo que você calça. Você não é definido pelo carro que você dirige. Você não é definido pelas viagens que você faz. Você não é definido pelo seu corpo, ainda que a sociedade tente definir você pelo que você é, pelo que você aparenta, pelo que você ganha, pelo que você veste, pelo seu corpo, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de pensar. Você é o que Cristo fez por você. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre o que você fez, o Evangelho é sobre o que Jesus fez. Você não é o que você pensa que é. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é o que você fez. Você é o que Deus diz quem você é. E você para Deus é um filho amado, é uma filha amada dele. Esse é o ensino do apóstolo Paulo em Efésios. Por isso sim, você pode imitar a Deus. Por isso sim, você pode ter a imagem de Deus restaurada em você. O que significa isso? Ser imitador de Deus como filho amado. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ser imitador de Deus nada mais é do que imitar a Cristo. E esse é o maior projeto de vida que Deus tem para você. Não existe
projeto de vida maior do que esse. Maior, não existe. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem daquele que nos chamou. Conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus para você não é livrá-lo dos sofrimentos, das lutas, das perseguições, tirar o seu espinho na carne, as suas dores, as suas fragilidades, a fim de que você seja feliz. Não é. Não é. Porque felicidade não é ausência de sofrimento. Felicidade é uma pessoa. Felicidade tem nome e o nome da felicidade é Jesus. O propósito de Deus é usar todas essas situações para esculpir no seu rosto a imagem de Cristo Jesus. Talvez você já tenha pensado qual é o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a sua vida é lapidar no seu rosto a face de Cristo. O propósito de Deus para a sua vida é transformá-lo à imagem de Jesus. Deus um dia chamou você, predestinou você para acomodar você à imagem de Jesus. E Deus usa de todos os artifícios, Deus usa de todos os meios, inclusive o sofrimento como martelo para esculpir o seu caráter, à semelhança do caráter de Cristo. Deus usa o seu espinho na carne, Deus usa a sua doença, Deus usa os seus problemas conjugais, Deus usa o seu filho, Deus usa a sua traição, Deus usa o abandono, Deus usa todas as coisas, todos os eventos, Deus usa todos os meios para conformar a sua imagem, a imagem de Jesus. Repito, o propósito de Deus para a sua vida não é tirar os sofrimentos da sua vida para que você seja feliz. O propósito de Deus para a sua vida é usar todos os seus sofrimentos a fim de que você pareça ainda mais com Jesus Cristo. Feche seus olhos.